Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, O Oficial dos Casamentos, do Antônio Capella. Esse aqui foi um dos livros que veio naquela leva de junho ou julho, não lembro bem, mas mais por pilha do que por qualquer outra coisa, assim, eu comecei a ler esse livro no início desse mês, né? Foi uma leitura que demorou bastante, assim, até mesmo porque eu tava com o TCC1 para entregar, eu tava com uma série de coisas da faculdade para fazer. Então eu acho que isso também teve um pouco a ver sobre o que eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse livro, assim. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse livro é que para mim ele levou muito tempo para passar. Assim, absurdamente tempos para passar. Eu dei a guinada inicial dele, que até me chamou bastante atenção, que eu li 60 páginas esperando um ônibus. Entre esperar o ônibus e estar dentro dele, eu li 60 páginas, assim, foi muito rápido nessa primeira visita, assim, nesse primeiro contato com a história. Eu já me esqueci o nome da protagonista, só pra variar, mas é a Lívia. E, tipo, a gente tem cenas no início que, assim, eu sei que a guerra é assim, sabe? Mas um livro que tem um plot dizendo uma história deliciosa e alegre que pede para ser lida sobre o sol, eu não espero que no início desse livro tenha uma morte tão triste, que eu não vou dar um spoiler assim, mas é uma morte absurdamente triste e, tipo, não, eu não espero que um livro fofinho tenha isso. Eu não espero também que tenha a todo momento, a todo parecer, uma tensão sexual gigantesca, e essa tensão sexual, ela às vezes ela não tem o porquê dela estar ali, sabe? Uh, a parte das receitas te deixa com muita água na boca em muitos pedaços, e aí dali já vai para outra tensão. Tu tem a tensão do bombardeio, né? Que foi feito pelos alemães, né? Eu esqueci de falar que esse livro aqui ele passa durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, sobre a Itália tomada pelos aliados. E a gente tem esse primeiro momento a história da Lívia, a Lívia com o primeiro marido dela, aí ele vai pra guerra, e aí eles ficam sozinhos nesse restaurante, e ela, a irmã dela, mais o pai e um monte de animais assim, vai acontecer umas coisas muito tristes. Aí depois acontecem outras coisas mais tristes ainda. Esse livro aqui ele conseguiu me levar das lágrimas aos risos em muitos momentos. Mas a parte, inclusive, dos ataques na Anápolis é muito triste. A descrição de Pompeia é muito legal, porque eles viajam até as ruínas de Pompeia, e Pompeia tinha recém sido descoberta, fazia cerca de 20 anos que eles estavam começando a fazer as escavações, os primeiros corpos carbonizados tinham surgido, e aí tem toda uma fala de por que que esses corpos, esses coisas, eles acabam sendo assim. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a própria escrita do Anthony. Eu achei uma escrita bastante fluida, assim. Não tive dificuldade nenhuma por conta que ele é um autor africano da África francesa, né? E todos os livros que eu já li com a tradução do francês, eu sempre acho que eles ficam pendendo muito para o português. Eu acho que a língua francesa ela exigiria uma melhor adaptação das histórias. Mas isso aí são outros 500, né? Uh, Outra coisa que me chamou bastante atenção foi que com o surgimento do Gold a gente não entende o porquê dele estar ali, o porquê que, que isso muda tudo e não muda nada. E aí depois, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo esse capitão, esse oficial dos casamentos, né?
e vai entendendo por que que o título do livro é esse, porque até lá a página 100 tu fica pensando, tá, mas o que que tem a ver? Quem é esse tal de oficial? Então, ele é basicamente isso. Mas por que que eu acho que esse foi um livro que ele levou muito tempo para passar? Por conta que em alguns momentos esse livro ele começa a caminhar lentamente, a nada acontecer. É uma cena de cozinha, aí passa um tempo, uma cena de sexo, aí passa outro tempo, uma cena deles conversando, aí passa outro tempo, outra cena disso, e nada acontece. E detalhe, gente, eles estão sendo ameaçados pelo bombardeio. Tu tem toda aquela tensão no ar quando eles vão na feira, só isso que as pessoas comuns falam. Tu tem diversas famílias fugindo de Nápoles e eles ali não, eles ali estão vivendo a vida deles. E nessa história de viver a vida deles, eles acabam por descrever tudo aqui de uma forma meio superficial. Eu não gostei muito dessa parte quando eles estão lá no esperando esse ataque, não esperando esse ataque, esperando esse ataque, não esperando esse ataque, esperando esse ataque, não esperando esse ataque. Eu achei que ficou muito solto, achei que ficou sem sentido em alguns momentos e eu achei que faltou muito aqui no autor um time para dizer quando que isso chegasse ao fim. Acho que essa parte poderia inclusive ser resumida. Eu achei um livro muito longo, porque ele tem quase 500 páginas para uma história de romance que não tem um mistério a ser descoberto, que não tem uma colocação. E aí, lá pelo final, assim, pode ser até um spoiler isso para algumas pessoas, mas lá pelo final, assim, acontece uma coisa X. E daí eles são apresentados a uns guerrilheiros, e esses guerrilheiros têm toda aquela estética de Giuseppe Garibaldi, né? E aí tem toda a explicação de por que que eles são, e acaba o livro, sabe? Tudo que ele construiu em um capítulo, aí tu fica extremamente curioso a respeito daquilo ali. No outro capítulo eles se encontram, e aí vem o epílogo. E aí tu fica com aquela cara de, nossa, teve todo aquele alfazar deles esperando as bombas caírem, esperando as bombas caírem. É sério, gente, eles passam 100 e poucas páginas esperando essas bombas. E isso deixa a gente aflito como leitor, mas como leitor também eu sinto que esse pedaço ele poderia ser muito bem picotado dessa história. Não teria feito uma diferença muito grande. E assim, então ele foi para mim, ele foi um livro 3/4 estrelas, ficou entre o 3 e o 4. Ele tem outros personagens além do casal principal que são muito interessantes, assim, que tu fica esperando um desfecho, uma explicação, e aí tem uma ou duas frases lá no epílogo que diz o que aconteceu com cada um. O que me frustrou bastante alguns pedaços da história, né? Porque eu fiquei esperando para no final não ter entrega. Eu gostei também como o autor ele descreve as receitas e a forma de fazer as comidas. Eu achei isso muito legal, apesar que é um livro que vivia me dando fome junto. Tem certos pedaços assim que é impossível tu ler sem comer nada, sem estar beliscando nada, sem estar procurando alguma coisa para comer. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado dessa resenha. Se você leu, não leu, pretende ler, pode deixar aqui nos comentários que eu leio assim que der. Um beijo grande e até a próxima. E boa leitura. Tchauzinho.